O tempo melhorou no sertão, a seca prolongada de um tempo e a previsão de chuvas para este ano é boa. Aliás, anda chovendo no interior do estado nos últimos dias. E oxalá que continue assim. Apesar do bom prognóstico climático, nós precisamos estimular o uso racional dos recursos hídricos. Esse é um dos trabalhos do Instituto de Gestão das Águas, o IGARNE, que tem um programa, o Água Nossa. Água Nossa. Meu convidado é Francisco Caramuru, novo presidente do IGARNE. Boa tarde, presidente. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema que, diria, da unanimidade da sociedade. A importância da água não há quem discorde, né? O que é o Água Nossa? Só para o nosso telespectador ter mais informações. Então, o programa Água Nossa é uma das atividades da componente de educação para a gestão das águas. Ele é um programa que, inclusive, foi aberto agora, essa semana. As inscrições de motivação de interesse vai até o final de fevereiro. Escolas, empresas, órgãos da Defesa Civil podem fazer sua inscrição no site do IGARNE. E ela consiste em uma parte em palestras de orientação sobre gestão de recursos hídricos e tem uma modalidade para cada público. Estudantes, nível médio, tem um formato de palestra, crianças tem outro, empresas é outro formato e ficam também alguns compromissos que vão sendo monitorados ao longo do ano. Então, não só escola, mas também empresas podem requisitar esse trabalho do IGARNE, né? Exatamente. E, sem sombra de dúvidas, uma face importante para aperfeiçoar a gestão das águas é a compreensão de que cada um precisa fazer o seu papel usando bem. Quer seja, eu costumo dizer, de forma didática dentro de casa, porque cuidar bem da água da casa não resolve o problema geral de água, mas resolve o problema daquela família e, principalmente, estabelece no filho, na filha, nos pais, a compreensão de que é preciso gerir bem as águas. E aí entra as atividades produtivas, agrícolas, mas também atividades urbanas, a maioria precisa de água na produção. Caramuru, além do uso racional, é importante o conceito do reuso da água, né? Essa componente é uma que eu, diante do convite para vir assumir a direção do órgão, eu tenho dialogado com a equipe, é uma equipe bastante qualificada que tem no IGARNE, que é avançar na ideia de reuso. Qualquer região do mundo que tem carência de água, que é árida ou semiárida, como é o nosso caso, o estado 90% semiárido, precisa avançar na utilização mais de uma vez da água, quando isso é possível. E em várias situações é possível. E eu costumo dizer, nós temos tecnologias potiguares. A UFESA, por exemplo, desenvolveu, junto com o Projeto Noelda, inclusive eu tive a oportunidade de participar. Universidade Federal Sertão, né? Isso, é a Universidade Federal lá que tem sede em Mossoró e vários campos do semiárido. Ela desenvolveu o Bioágua, que é o uso da água cinza, a água dos pratos, a água da limpeza da casa, passa por um sistema de filtro e ajuda a construir uma pequena irrigação no quintal, que nós chamamos de quintal produtivo. Outros modos também tem de avançar nessa reutilização, tem outros modelos de usar. Algo semelhante que você está dizendo, eu vi recentemente numa matéria nacional, aí, de uma rede dessas nacionais, exatamente isso, acho que no interior de Pernambuco, a pessoa usando a água para lavar prato, para a horta, a mesma água, Sim. E ela fazendo o reuso, muito, muito bacana. E isso, a tecnologia já existe aqui no Rio Grande do Norte, né? Exato. E imagine, em outras situações, um raciocínio simples, se usa água tratada para dar descarga. Você pode reutilizar uma água cinza do banho, da casa, do prato, uma caixa à parte e um sistema que dê, por exemplo, a água da descarga seja uma água de reutilização, com o devido tratamento que merece. Aí vem o saneamento das cidades. Se isso desemboca numa fonte de captação e tem um tratamento, pode virar água para produção. Tem experiências dessas acontecendo, do Seridó, por exemplo. Ou seja, tem muito campo essa história do reuso e ajuda a aumentar a quantidade de água disponível, porque o planeta Terra é o planeta água
mas a água doce potável, ela tem um limite. Exatamente. E a gente tem que trabalhar exatamente esses limites, né? Então, o período de solicitação do programa Nossa Água vai de 21 de janeiro até 28 de fevereiro, é isso, né? Até 28 de fevereiro, o endereço na página do IGARNE. Isso aí, é só acessar a página do Governo do Estado e você tem lá o IGARNE também. Administração Direta, IGARNE. Como estão os nossos reservatórios? O que é que você está encontrando ao assumir a presidência do IGARNE? Olha, primeiro que eu trago uma experiência de um lugar onde a gente aprende a importância da água pela rotina da ausência de chuvas. Eu sou do sertão, né? Então, eu costumo dizer que a água é tão importante para a gente lá que quando chove a gente faz uma celebração de tomar banho de chuva. E tem muita gente feliz no interior do estado, por exemplo, o Arnovos, que viveu o drama dessa seca aí. Nesse final de semana eu vi vídeos. O pessoal realmente celebra quando chove no sertão, né? Eu faço a comparação disso que na Amazônia eles fazem a dança da chuva, nós fazemos a dança na chuva. Que é para celebrar, festejar a água que chegou. O velho banho de bica. O banho de bica, né? Mas o quadro que nós encontramos apresenta preocupação. Uma preocupação imediata, em torno de 20%, o quantitativo de água que tem hoje disponível nos reservatórios, a nossa capacidade dos 47 maiores reservatórios do Rio Grande do Norte, em torno de 4,5 bilhões, então 20% vai dar menos que 1 bilhão, vai dar 960 milhões. Ou seja, apesar de um ano bom de chuvas, que foi o ano passado, né? Uma quadra chuvosa chegando ali a regular, nós não pegamos água, como se diz no interior, né? Poucos reservatórios pegaram água. Houve uma elevação da capacidade, terminamos o período chuvoso do ano passado com 30%, agora está em 20%. O dado é preocupante, mas um dos trabalhos importantes que o IGARNE faz é exatamente ficar monitorando, medindo a água disponível nesses reservatórios e fazendo projeções. Embora as situações são distintas, por exemplo, o Alto Oeste é uma situação mais crítica, o Seridó bastante crítica. Isso ali, Coarnós, Acari. Gargalheiras não pegou água, né? Exatamente. A região central tem outras situações um pouco menos, o Médio Oeste tem problemas menos, o Vale tem um pouco menos, aqui próximo a Natal também tem problemas, mas é menor do que as regiões citadas. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que com 20% a projeção é que temos aí 9 meses de abastecimento, é um assunto mais afeto a CAERN, mas o abastecimento se garante, para a população, de certa forma, ficar tranquila, se garante ao longo desse ano, se não chovesse, porque essa probabilidade, como nós somos semiáridos, nós não somos aridez que não chove nada. As nossas secas estão em torno de 200 a 300 milímetros ano. Mas a perspectiva é que o inverno fique dentro da normalidade. Isso pode nos dar uma recarga que eleve o sistema de 30% a 50%, fica com metade da capacidade. Essa é a expectativa do IGARNE para este ano? Essa é a expectativa. Se tiver uma chuva correspondente ao que foi no ano passado, que se espera ser o fim daquele ciclo de 6 ou 7 anos, dependendo do município, de seca, com as chuvas do ano passado, o sistema vai ficar numa capacidade maior do que o final do período chuvoso de 2018. Essa chuva de verão agora, essa semana a gente está vendo aí bons registros de chuva. É um bom sinal? É um bom sinal. Eu tenho acompanhado as divulgações da Imparne, porque a previsão de chuva está mais na Imparne, então eu vi o meteorologista Gilmar Bistrô dando as leituras dele. O mês de janeiro está já equivalente ao que foi no ano passado, e a leitura dele sobre o efeito do El Niño nesse ano é que será leve, que tende a ser um inverno dentro da normalidade. Então, as chuvas são animadoras em si, tiveram reservatórios que aumentou a capacidade, eu até estava brincando há pouco tempo, eu disse, Mocego, que é da minha cidade, é o que mais elevou a capacidade com essas primeiras chuvas, mas choveu mais de 60 municípios, então há uma expectativa sobre uma boa recarga. Agora, deixa uma lição, não é possível que nós tenhamos uma capacidade de 4,5 bilhões de armazenamento e, sendo a seca uma característica tão marcante e previsível, virão novas secas, não porque a gente queira, mas porque faz parte do clima, todas as vezes que ela vem, nós nos peguemos despreparados porque gastamos em demasia quando tem e sofremos no período que as chuvas não vêm.
E a perspectiva das águas de São Francisco? Qual é a notícia que você tem para a gente? Olha, eu já vim acompanhando um pouco esse tema, né, pela minha formação profissional e pela minha atividade anterior. Eu já acompanhava a governadora, então senadora, nessa parte, ela coordenando luta, o desenvolvimento regional, a Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado. Então, tenho acompanhado. Eu guardo uma grande expectativa sobre, porque é uma recarga, um acréscimo importante, as águas estão ali na Paraíba escutando a nossa conversa, mas faltam uns 4%, 5% e o fato de nós estarmos num lugar mais distante geograficamente, o Rio Grande do Norte, do São Francisco, colocou o Rio Grande do Norte naturalmente na posição de ser o último a receber. Então, tem um conjunto de ações, as obras de Oiticica, que é correlata a acolher as águas de São Francisco, estão bem avançadas, a parte física, e o São Francisco é um assunto, o recurso é federal, mas há uma expectativa de que as águas do São Francisco, no Seridó, no eixo que chega pelo Seridó, aconteça desse para o ano seguinte, e as águas que chega pelo ramal de Apodi, começando lá em José da Penha, vindo para a barragem de Pau do Serra e descendo ali na bacia Apodi-Mossoró, essa ainda precisa de bastante luta, né? Mas muito esforço ainda da nossa bancada federal. Por último, qual é a orientação da governadora Fátima Bezerra na área de gestão das águas? Olha, quando do convite, eu fiquei muito honrado pela confiança para uma função tão importante, tratar de água. Ela orientou que os órgãos que tratam de água, SEMAR, EMPARNE, IDEMA, tem uma correlação, IGARNE, né, e a própria CAERN, trabalhem conjuntamente. Estejam integrados. Para garantir à população do Rio Grande do Norte mais água em quantidade e em qualidade. Isso implica em aperfeiçoar o monitoramento, principalmente das águas subterrâneas, o monitoramento das águas superficiais vai bem, melhorar a gestão e aumentar a capacidade de armazenamento. 4,5 bi é muito, mas ainda é pouco e é nesse caminho que nós vamos trilhar. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de Francisco Caramuru, presidente do Instituto das Águas aqui no Rio Grande do Norte. Aliás, Instituto de Gestão das Águas. Bom trabalho. Agradeço. Muito obrigado. É isso aí.